Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de História. Eu, professor Paulo Brito, Val, nosso intérprete. Vamos fazer um bate-papo sobre as revoluções inglesas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, né? Essa sequência de revoluções que a Inglaterra vive no século XVII. Vamos dar uma olhadinha no objetivo da aula? Compreender as revoluções puritana e gloriosa, né? A Revolução Puritana ali no final do reinado de Carlos I e a Revolução Gloriosa, 1668. Vamos juntos discutir, bater um papo, entender sobre esses processos revolucionários da Inglaterra no século XVII. Então aqui, ó, você sabe o que significa a palavra revolução, né? Já pensou sobre ela, né? Sabe dizer se a revolução tem mais de um significado? Porque a gente utiliza ele, né, em outras áreas do conhecimento. Então aí, qual é essa definição, portanto, da palavra revolução, né? A palavra revolução, pessoal, tem vários significados, né? Segundo a astronomia, por exemplo, né, revolução é o movimento que um astro, né, um planeta, um satélite, faz em torno do outro. Olha que bacana esse sentido da palavra revolução, né? Porém, em sentido político, que a gente usa aí no campo da história, significa movimento de revolta, né? Contra um poder estabelecido, visando aí promover mudanças profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais, morais, religiosas. Por isso que a gente utiliza a palavra revolução na história, né? Quando você tem aí alteração das estruturas políticas, econômicas, sociais, nós temos uma revolução. Significado aí da palavra para a história, né? Então aqui, ó, para a astronomia, como a gente conversou, né, é um movimento cíclico, né? Faz com um astro em relação a outro astro, né, que rodeia esse astro aí maior. Então aqui para a astronomia o significado da palavra revolução. Bem diferente, né? Talvez o que a gente vai ter no significado da história, ou não, né? Vamos tentar entender aí essa, né, dicotomia com a palavra revolução. Você já se perguntou, portanto, como o movimento da revolução na astronomia tem a ver com o processo revolucionário inglês? Pensando nesse conceito, né, de que é o movimento que um astro faz ao redor do outro, essa ideia de que vai voltar sempre para o mesmo lugar, né? Considera que após uma revolução histórica, tudo vai voltar ao seu lugar, vai haver essas mudanças, né? Vejam quanta coisa aí para a gente poder pensar, refletir sobre esse processo revolucionário e essa relação da revolução na astronomia com a revolução na história. Olha que bacana esses diálogos que a gente estabelece entre as disciplinas, entre as palavras, né? Então, o conceito histórico de revolução, moçada, nos traz um outro sentido, né? Uma mudança abrupta, né? No campo político, religioso, né? No campo social, que acontece em um curto período. Daí nós temos uma revolução. Ao longo da história, nós estudamos várias revoluções, como, por exemplo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, né? Vejam quantas revoluções nós temos aí para estudar no campo da história. Então essas revoluções, né, trazem uma mudança abrupta, né, uma mudança radical no campo político, ou no campo econômico, ou no campo religioso. Nós vamos ter aí, portanto, as revoluções. Vamos observar o conceito em suas épocas, né? O que de fato as revoluções inglesas modificaram e como ainda influencia nos dias de hoje. Olha que discussão bacana, né? Contextualizando a Revolução Inglesa com o que a gente tem nos nossos dias, né, atuais. Então vamos junto aqui, né? Revolução Puritana. Por que Revolução Puritana, né? Quem lidera essa revolução no final do governo Carlos I, né, o parlamento era formado na sua maioria por burguesia e por puritanos, né? Puritanismo é uma religião de origem calvinista que existia na Inglaterra.
eles tinham uma ética, né, puritana, ali, uma ética que, né, trazia alguns conceitos ali mais radicais com relação à vida dos puritanos, né? Então vão condenar os jogos de azar, vão condenar aí vícios, né? Porque eles acreditavam que era necessário enriquecer para ir para o reino dos céus. Era o que defendia Jean Calvino, né? Que deu origem a essa teoria puritana, essa religiosidade puritana. Para eles, o trabalho dignifica o homem e engrandece a Deus. Então, o teu enriquecimento material na terra garantia a você o acesso ao reino dos céus. Então, parte dessa burguesia que compunha o parlamento, que vai se opor às tropas de Carlos I, era uma burguesia puritana. Por isso o nome Revolução Puritana, né? Os cabeças redondas, assim eram ditos as tropas do parlamento, derrotaram definitivamente as tropas reais na famosa Batalha de Nizheb, né, em 1645. A monarquia absolutista, né, uma monarquia com gastos muito altos, foi declarada desnecessária, opressiva e perigosa para a Inglaterra. Portanto, ela vai ser abolida. A Câmara dos Lordes, né, aquela que era composta em sua maioria por nobres que apoiavam um regime monárquico absolutista, ela também vai ser abolida e vai ser proclamada uma república na Inglaterra no ano de 1649, nesse processo revolucionário conhecido como Revolução Puritana. O rei Carlos I, da dinastia dos Stuarts, filho de Jaime I, foi julgado por traição, não foi reconhecida a sua autoridade, e ele acaba sendo decapitado, condenado à morte, decapitado no ano de 1649. Então a gente tem aí esses aspectos da Revolução Puritana. Trago agora uma atividade para vocês. Veja aqui, né? Por que a Revolução Puritana recebeu esse nome? Vamos responder a atividade e a gente volta fazendo a correção. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Por que, portanto, a Revolução Puritana recebeu esse nome? Trago aqui a resposta para vocês. Na Inglaterra, no século XVII, ela era religiosamente dividida. Nós vamos ter católicos, anglicanos e puritano. A maioria dos reis desse período eram católicos.
Porém, grande parte da população inglesa e também do parlamento era puritana. Um forte desgaste ocorreu no parlamento que deflagrou a Revolução Inglesa, que também é reconhecida como Revolução Puritana pelo fato de grande parte dos burgueses que compunham o parlamento serem eles puritanos. Beleza? Gente, República de Cromwell. Então, com a morte, a decapitação de Carlos I, Oliver Cromwell vai então assumir o poder como uma república, Você lembra aí qual o conceito de república, da coisa pública, do poder que vai emanar, das instituições, aí essa representação popular. Apesar de se apresentar como um republicano moderado, ele foi um dos governantes mais autoritários da Inglaterra durante o período que ele ficou no poder ali, 1649, ele vai assumir até o ano de 1658. E a sua figura na Inglaterra é polêmica até os dias de hoje, Não há uma unanimidade sobre a figura do Oliver Cromwell, que proclama a república e assume o poder na Inglaterra no ano de 1649. Então aqui, atos de navegação e as demais medidas, Atos de navegação, proclamados aí durante a República de Cromwell ou Protetorado de Cromwell, você também encontra essa expressão, Mercadorias europeias só poderiam ser transportadas para a Inglaterra por navios ingleses ou do país de origem do produto. Isso faz com que favorecesse o desenvolvimento da marinha inglesa, que vai aí ter título de rainha dos mares. Então, um produto, por exemplo, de Portugal só poderia entrar na Inglaterra se fosse transportado por um navio inglês ou então transportado obrigatoriamente por um navio português, que era a origem do produto. Isso fez com que fortalecesse, portanto, a marinha inglesa, que ganha o título de rainha dos mares. Lembrando aí, a localização da Inglaterra, do Reino Unido, é uma ilha, então ela sempre vai ter uma grande tradição da marinha, da marinha mercante, da marinha de guerra, A Inglaterra tem essa tradição. Guerra contra a Holanda, que vencida pela Inglaterra, aumenta sua influência inglesa nos oceanos, A Holanda era aí uma das maiores marinhas na época, ou a maior marinha na época, e a Inglaterra vai vencer a Holanda, E vai aumentar aí a sua influência na navegabilidade, nas rotas comerciais do século XVII. Olha a importância aí do comércio se relacionando com a economia e com as instituições de poder, Restauração da monarquia, Após a morte de Oliver Cromwell em 1658, seu filho Ricardo não tinha as mesmas habilidades políticas do pai e vai enfrentar aí uma resistência, Qual foi a opção? O parlamento, então, vai restaurar a monarquia, Deixa de ser uma república e há uma restauração do rei. Quem que eles convidam nessa restauração do rei? Vão convidar Carlos II, da dinastia dos Stuarts. Nós tivemos Jaime I, Carlos I, o período de República de Cromwell, ou Protetorado de Cromwell, e agora, no ano de 1658, a restauração da monarquia com Carlos II, Temendo a força desses movimentos populares radicais, o parlamento aprovou a volta da monarquia, convidando o filho de Carlos I, o rei decapitado em 1649, a ocupar o poder como uma monarquia na Inglaterra, esse restauro da monarquia, E nós vamos ter aí essa distinção entre dois grupos que faziam parte dessa política. Os niveladores e os escavadores eram aí os grupos mais radicais, Os niveladores defendiam o fim da Câmara dos Lordes, todos os poderes das câmaras dos comuns e o direito do voto universal masculino. Defendiam a separação entre igreja e Estado e o fim do dízimo. Já os escavadores concordavam com os niveladores, mas eles eram mais radicais, Defendiam uma reforma agrária na Inglaterra e o retorno aos ideais de igualdade e fraternidade dos primeiros cristãos. Então, essa diferença entre niveladores e escavadores. Então, agora a gente tem uma atividade, Olha aqui, a frase a seguir contém erros.
Identifique esses erros e reescreva a frase corretamente. Então a frase diz assim, ó, niveladores e escavadores defendiam o retorno da monarquia absolutista na Inglaterra. A diferença entre ambos era que os niveladores eram mais radicais. Niveladores e escavadores eram grupos revolucionários protestantes ingleses associados ao socialismo agrário, né? A gente volta fazendo a correção da atividade. Galera, voltamos aqui com o nosso exercício, então uma frase que propositalmente contém erros, né? Niveladores e escavadores defendiam o retorno da monarquia absolutista na Inglaterra. A diferença entre ambos era que os niveladores eram mais radicais. Vamos ver como ficou aqui, né? Niveladores e escavadores não defendiam o retorno da monarquia absolutista e também essa diferença de quem era mais radical também precisa ser vista aqui, né? A frase fica, né? Niveladores e escavadores defendiam o fim da Câmara dos Lordes. A diferença entre ambos era que os escavadores eram mais radicais, a correção da nossa atividade, né? Dando sequência aqui, ó, a Revolução Gloriosa, né? O parlamento reuniu as suas tropas contra o rei, né? Porém, esse não resistiu e deixou o trono. Mais uma vez, a tentativa de impor o absolutismo na Inglaterra faz essa relação de poder entre as tropas do parlamento e as tropas do rei ficarem em relações tensionadas, gerar tensão. O rei defendia um aumento do seu poder, enquanto o parlamento queria limitar o poder do rei. O parlamento, portanto, vai convidar o príncipe calvinista Guilherme de Orange, casado com a filha protestante de Jaime II, a ocupar o trono inglês, e ele vai aceitar, né? Mas ao aceitar assumir o trono inglês, o parlamento o obrigou que ele assinasse o Bill of Rights, né? A Declaração de Direitos, que vai declarar o parlamento como soberano à monarquia. O poder real, portanto, se tornou aí limitado pelo parlamento. A partir da assinatura, né, do Bill of Rights, a gente tem a expressão na Inglaterra que o rei reina, mas não governa, né? Então a gente vai ter essa expressão de que o rei vai reinar, vai ser representante da Inglaterra, mas o poder vai vir do parlamento, para a gente entender aí essa limitação do poder real e uma monarquia
parlamentarista que então vai ser criada na Inglaterra no século XVII, né? Aqui, né, a imagem do Guilherme de Orange, que vai assumir, né, esse príncipe calvinista que assume o trono na Inglaterra, aceita, né, essa ideia de que o rei reina, mas não governa, aceita assinar o Bill of Rights, e a esposa de Guilherme de Orange, né, que vai assumir aí o trono ao lado do marido, Maria I, né, esse casal que assume o trono com a Revolução Gloriosa, né? E aqui, ó, o Bill of Rights, né? Ao chegar na Inglaterra, Guilherme de Orange foi obrigado a assinar, portanto, essa Carta de Direitos, né? Nela estabelecia os poderes do parlamento e os poderes do rei. Quais são os poderes do parlamento, né? Somente o parlamento pode aprovar lei e imposto. Não é mais o rei que vai criar leis ou vai criar principalmente os impostos, né? Isso agora é do parlamento, né? Apenas o parlamento poderia convocar as forças armadas, limitando aí o poder militar dos reis, né? O rei não vai ter uma força militar. Quem vai convocar as forças armadas é o parlamento. Proteção da propriedade dos direitos individuais, né? E o rei não pode desobedecer ao parlamento. O rei não vai mais poder ter essa desobediência, até porque ele também não tem, né, uma força armada, não tem um exército à sua disposição para enfrentar as tropas do parlamento. O Bill of Rights traz, portanto, né, essa série de determinações para limitar o poder real. E aqui olha a nossa atividade, né? Em uma tabela, agrupe os itens abaixo, inserindo na primeira coluna aqueles que se referem à Revolução Puritana e na segunda coluna aqueles que definem a Revolução Gloriosa. Então a gente tem aí algumas palavras e você então vai separar essas palavras em duas colunas. De um lado, Revolução Puritana, de outro lado, Revolução Gloriosa, e a gente corrige juntos a atividade. Galera, corrigindo a nossa atividade, né? Aqui na esquerda, as palavras que fazem relação com a Revolução Puritana. República, Batalha de Naseby, Carlos I julgado por traição. Na coluna da direita de vocês,
Revolução Gloriosa, Bill of Rights, Parlamento Soberano, né? E Guilherme de Orange. A gente separa aí na Revolução Puritana, na Revolução Gloriosa, a retomada do nosso conteúdo, né? Revolução Puritana sendo proclamada uma república em 1649 sob liderança de Oliver Cromwell, né? A restauração da monarquia em 1658 após a morte de Oliver Cromwell e a inabilidade política do seu filho em se manter ao poder. O parlamento, então, restaura a monarquia, convidando Carlos II para assumir o trono, né? Revolução Gloriosa, quando o parlamento convida o príncipe calvinista holandês Guilherme de Orange a assumir o trono, desde que ele assine o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, limitando o poder dos reis. Galera, agradeço a atenção nesse nosso bate-papo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.